E antes de começar o giro, a gente está com o nosso coordenador de jornalismo, Wilson Lima, ao vivo, lá na CCJ do Senado, para conversar com a gente aí sobre como é que está essa votação. Tudo bem, Wilson? Tudo bom, Kis? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aí no Antagonista. Na verdade, estamos aqui no corredor das comissões, né? Tive até a colaboração dos colegas aqui do Senado para a gente usar um pouquinho o plenário 6 para falar um pouco sobre a tramitação, né, da PEC do Lula, né? PEC da transição, PEC dos auxílios. Né? Eu acho Desculpa, que essa PEC foi a que mais ganhou nomes aí, né? inclusive no papo da semana passada eu fiz uma pesquisa, uma enquete com vários dos nossos espectadores, e aí o que teve de nome PEC Furateto, enfim, todo mundo colocou um nome diferente nessa PEC. O fato é que nesse momento a CCJ está em intervalo, um intervalo curtinho, só para ajustar aí alguns aspectos do texto, e foi aquilo que já noticiamos durante ao longo da manhã, né, que isso quer dizer, a proposta que veio para cá para o plenário, ela criou aí uma pegadinha, tá, para que a gente possa entender melhor, que você não excluiu o Bolsa Família e os programas sociais do teto de gastos, mas você ampliou o teto de gastos em 175 bi. Com isso, e tem outro detalhe, que esse texto também desvincula 30% das receitas da União para a próxima gestão, nos próximos 2 anos, né, 23 e 24. Com isso, Kis, você tem uma licença para gastar enorme, enorme, porque você cria uma situação aí de que você basicamente coloca todo mundo sob o mesmo guarda-chuva e você não só tem a possibilidade de ampliar o teto de ampliar, perdão, o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, dos 400 para 600 reais, como você também dá um cheque em branco para o governo Lula para gastar como quiser, e a cifra disso é na casa de 105, 120 bi. Então, você parte da premissa, inclusive o Cláudio publicou um artigo interessante durante a manhã, falando sobre essa política, né, do governo Lula, né, partindo daquela premissa da expansão do gasto público, que geraria um aumento de arrecadação, e esse dinheiro voltaria para os cofres públicos em termos de imposto, né? Só que assim, a realidade ela se impõe e o cenário não é tão lindo assim. O fato é que assim, essa PEC não vai ser votada hoje, tá? Existe um movimento já no Senado de que esse texto seja votado apenas amanhã. O senador Eduardo Girão deve apresentar um pedido de vista daqui a pouco, para que esse texto seja votado apenas amanhã, e alguns integrantes do PT com os quais nós já conversamos, eles já admitem, não, topo votar isso apenas amanhã para que a gente possa maturar o texto, incluir alguma outra emenda, fazer algum outro tipo de modificação. Porque esse é um detalhe interessante dessa PEC, Takis, e para você que nos assiste nesse momento, é que no momento em que o senador Alexandre Silveira, relator da PEC, ele não vincula o Bolsa Família ao teto de gastos, ele não utilizou do dispositivo de pegar o Bolsa Família e excluí-lo do teto de gastos. Ele ampliou esse teto. Então, quando ele utilizou esse dispositivo, ele criou uma margem de ampliação de gastos maior do que se imaginava. E você, além disso, desvinculou as receitas. Então, quando você desvincula a receita, você tem um arcabouço para gastar até maior do que se imaginava até então. Então, essa pegadinha nesse texto, ela está sendo criticada por integrantes da hoje base governista, né, dos integrantes da base governista, e também está sendo criticada até por alguns aliados do PT que imaginavam um texto um pouco mais ortodoxo, né, um pouco mais contido em relação a essa PEC. Perfeito, Wilson. Eu conversei mais cedo com o senador veneziano Vital do Rego, e ele falou realmente que talvez fosse feito até um pedido de vista coletivo. Mas minha dúvida esse pedido de vista... Oi, me escuta? Não, te escuto, só estou te falando que de fato essa é a tendência, um pedido de vista coletivo. Também, né? Mas isso é para estudar o relatório ou talvez aí, não sei, uma análise política da questão? Então, Kis, assim, em política a gente sempre fala o seguinte, né? Você cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Em política isso é absolutamente comum, tá? Então, qual é a ideia? Na tramitação normal,
o roteiro aqui da tramitação da PEC pela manhã, imaginava-se o seguinte cenário. Você teria um pedido de vista coletivo, o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, concederia 1 hora de vista para que os senadores pudessem analisar o texto e aí fazer algum tipo de observação sobre o texto. O que se desenha agora é que o texto veio de tal forma, modificou de tal forma a proposta originária da PEC, que de fato vai ser necessário aí pelo menos 24 horas para você conseguir amarrar bem os pontos do texto. Porque qual o grande segredo dessa história? Qual a grande questão que o Senado já quer resolver? O Senado precisa já deixar um texto pronto, amarrado, costurado, para que ele seja votado na íntegra na Câmara. Esse é o ponto. Não há tempo hábil para o texto sair daqui do Senado, ir para a Câmara, ter uma modificação na Câmara, voltar para o Senado para uma votação subsequente. Você precisa que o texto esteja absolutamente concluído, não pode deixar nenhum tipo de amarra. E essas 24 horas, elas vão servir para quê? Para que alguns senadores já consultem alguns partidos já consultem as suas bases na Câmara, para que você consiga aí estabelecer um texto minimamente consensual, para que no momento que ele chegue na Câmara, ele também seja apreciado e votado em um prazo muito curto. É uma tratorada aqui, porque essa PEC, ela tende a ser a PEC com a tramitação mais rápida do Congresso Nacional nos últimos anos. Até então, a PEC mais rápida, que teve a tramitação mais rápida, foi a PEC do Precatório 2, que teve 9 dias de tramitação. Essa pode tramitar em 1 semana, 8 dias, para ser mais preciso. Então, que a expectativa de votação é já no próximo dia 15 ou 16 no plenário da Câmara. Então, para que isso aconteça, esse texto ele precisa estar absolutamente completo, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de brecha, para que tenha qualquer tipo de contestação quando ele chegar na Câmara na próxima semana. E falando em cronograma, só para complementar uma informação, o texto, a tendência, o roteiro que se desenha neste momento, às 12 horas e 39 minutos, é o seguinte: se pede vista agora, vota-se amanhã na CCJ e pela tarde entra para o plenário da Câmara. E o Rodrigo Pacheco já disse que tem maioria para aprovar o texto, que precisa de 3/5 dos votos dos senadores, o que seriam 49 votos. Então a chance dela não ser aprovada é quase nula, né? Mínima. Não, quase nula. A questão aí é de mérito, tá, Kis? A questão é basicamente de mérito. O que os senadores ainda articulam? Primeiro, são dois pontos. Primeiro, valor, e segundo, prazo. Tá? Existe uma ala na Câmara, né, formada por deputados de PP e de PL, que não querem que essa PEC tenha uma vigência de 2 anos. Alguns senadores já se manifestaram aqui na CCJ que também não concordam com o prazo de vigência de 2 anos. Que a ideia é você fazer, de fato, uma PEC de transição. Ou seja, você ter uma PEC de 1 ano para que o governo consiga se reorganizar e nesse 1 ano se estabeleça um novo marco fiscal para que seja melhor negociado, conversado, enfim, para você apresentar um outro texto para valer para 2024. O PT não, o PT apresentou 4 anos, mas já admite 2 anos. Né? Então, durante a sessão da CCJ, alguns senadores fizeram justamente essa ponderação, que no texto existe um dispositivo que obriga o PT a apresentar um marco fiscal, um novo marco fiscal a partir de 2024. Tá? E aí, por isso é que alguns senadores já falam, olha, se o texto já obriga o PT a apresentar um novo marco fiscal ao longo de 23 para valer a partir de 24, então não faz muito sentido você ter uma PEC com tramitação de 2 anos. Por quê? Porque dá uma folga para o PT para que ele simplesmente ignore esse marco fiscal e apresente o marco fiscal apenas no ano que vem e não ao longo de 2023. Essa trava, ela é importante para fazer uma sinalização ao mercado de que o PT pode até investir no social, mas ele não vai simplesmente gastar a la louca e utilizar o cheque especial de forma irresponsável. E só para fazer uma metáfora, para que as pessoas entendam bem sobre a tramitação da PEC, pela manhã eu me debrucei aqui sobre o texto e conversei com vários parlamentares, entenda o seguinte, é como se você, cidadão que está nos acompanhando agora, digamos que você tem um cheque especial de R$5.000, tá? O texto originário, ele pensava o seguinte, olha, eu tenho um cheque especial de 5.000, mas olha, minha despesa com água e luz e telefone não vem incluir nessas despesas que eu posso utilizar meu cheque especial.
né? O primeiro texto fazia isso. Esse texto não. Ele pegou esse teu cheque especial de 5 mil e amplia para um cheque especial de 8 mil. Simplesmente é isso. É isso que está em jogo aqui no Senado. E esse valor desse cheque especial, se vai ser de 175 bi, 150 bi ou um pouco menor, esse valor ele vai ser alvo de discussão durante toda essa tarde, para que você tenha um texto, como eu falei agora há pouco, minimamente consensual, para que seja votado amanhã pela CCJ. Perfeito. E a gente segue aqui, Wilson, acompanhando o portal do Antagonista para ver os desdobramentos aí da votação ou da reunião da CCJ para votar a PEC 32, que é a PEC do Lula. Wilson, obrigada pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. De nada, Kizzy, por favor, conte com a gente. Grande abraço, bom programa para vocês. Tchau, tchau, Wilson.